A leitura oficial deste culto. Carta aos Filipenses, capítulo de número 3. Exortação a guardar-se cada um dos obreiros maus e a cultivar todos os dons do Espírito. O apóstolo São Paulo escreveu esta carta aos Filipenses e neste capítulo se dirigiu da seguinte forma: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Em um tempo tão turbado como este que estamos vivendo, de acontecimentos terríveis em todo o mundo, nos causa medo os dias que estamos vivendo. Mas estamos firmes porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela nos diz que para isto trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Lembro-me que um dia precisei de tomar 5 injeções de benzetacil. A pessoa que me recomendou disse: uma só não resolve. 2 também não. 3 não serão suficientes. 4 não vai resolver. Só 5. E eu me submeti, porque eu tive uma dor na minha perna esquerda que não podia andar. Estava no culto e do culto saí para casa conduzido pelos irmãos. Eu estava na cidade de Alagoa Grande. Isso faz 38 anos. Eu acredito que a benzetacil me ajudou. E as orações chegaram no céu. E Deus vem cuidando de mim de forma especial. Não me aborreço, dizia o apóstolo, de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Às vezes até não concordamos muito. Eu já ouvi falar esse texto bíblico. Já foi ensinado várias vezes esta mesma palavra. Mas observem que o apóstolo disse: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. E é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Há poucos dias eu disse o que está escrito no livro do Apocalipse: ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora porque estão dentro, ficarão de fora porque estão dentro.
E esse texto está dizendo: guardai-vos dos cães. E quem são esses cães? Os arengueiros. Olha, quem vive de arenga é cão. Gente boa não vive de arenga. Não, senhor, qualquer coisa deixa esse negócio para lá. Eu quero paz, eu estou esperando Jesus. Por isso a Bíblia diz: guardai-vos dos cães, porque ficarão de fora os cães. Olha, gente que não tem paz. Vamos abrir as nossas Bíblias rapidamente em Salmos de número 120. Não é nada novo o que eu estou falando. O verso de número 7: pacífico sou, mas eu falando, já eles estão em guerra. Olha, tem pessoas que não suportam ouvir a outro. Se ele falar, se ele cantar, se ele pregar, se ele ensinar, está tudo bem, mas não tem o ouvido sarado para ouvir a quem de direito Deus está mandando falar. Tem espírito de cão. Não me leve a mal, a Bíblia é a maior autoridade que eu conheço. Não conheço nada maior do que a palavra. Tudo que existe pela palavra. Guardai-vos dos cães. Pessoas que só vivem de briga. E vamos admitir que eles estão dentro da igreja. Porque Apocalipse diz que ficarão de fora. Por que ficarão de fora? Porque estão dentro. Ninguém venha com outra exegese para mim que eu não aceito. Vão ficar de fora porque estão dentro. Ora, tem gente que ora para o outro não prosperar, não ser feliz, não ter paz. Oração contrária, isso é feitiço. Sim, senhor, porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, e as coisas velhas, e eis que tudo, ora, se meu irmão está prosperando, eu estou feliz porque ele está prosperando. Se a minha irmã está sendo abençoada, eu estou feliz. Observem que Paulo disse: regozijai-vos. Como eu posso me alegrar em um tempo difícil como este? Eu tenho que tirar das fraquezas forças e me alegrar. O pastor de saudosa memória, Eurico Bergstein, vinha viajando com o seu filho no avião. E o filho passou mal, disse: papai, eu estou morrendo, ore por mim. Ele orou e ele disse: essa oração não prestou. Se alegre em Deus, fale em línguas. Meu filho, como eu vou me alegrar numa situação, você morrendo, e eu me alegrar? Diz: faça esforço aí, se alegre. Aí ele ligou lá para cima, para o alto do céu, onde está o trono da graça, e disparou em mistério. E quando disparou em mistério, botou a mão em cima do coração do filho. Ele disse: estou bom. Regozijai-vos. Não deixe a tristeza lhe assaltar ao ponto de lhe deixar na caverna. Saia da caverna nesta noite e diga: tristeza, eu vou me alegrar. Eu vim para o culto me alegrar, glorificar ao meu Senhor. Não é a fome, não é a nudez, não é o perigo, não é a espada, não é a perseguição, nem o desprezo, nem a crítica, nem a calúnia, nem o vitupério, nem a pedrada que vai me separar do amor de Deus. Eu vou me alegrar. Estivemos ontem em Cabedelo, uma festa muito bonita, escola para obreiros. Pena que muitos perderam.
Perderam a escola, perderam de aprender. Perderam de ouvir o que Deus falou para nós ali. E eu lembrei-me de que um dia o pastor ali em Cabedelo, o saudoso pastor João Fernandes Prochedes, a sua esposa, a irmã Alderina, disse: João, a nossa filha está morrendo. Entregou a ele. Ele segurou a moça nos braços e disse: Senhor, olhe para a minha vida. Aí a moça disse: eu estou boazinha, papai. Regozijai-vos. O diabo está fazendo de tudo para tirar a sua alegria. Não permita. Diga: fora, diabo. Eu vou me alegrar no Senhor. Eu tenho compromisso com o céu. Ainda que me falte os amigos, ainda que os parentes me abandonem, Deus me recolherá no seu pavilhão. Às vezes alguém ignora e diz: a igreja de João Pessoa é um barulhão tão grande. Eu digo: e no campo de futebol não é maior? Se esforce para a igreja que você está se alegrar também no Senhor. Quando a gente entra dessa porta principal para cá, deixa a tristeza lá fora. Aqui é a alegria do céu, é a comunhão do Espírito. Quem está sentindo Jesus na alma? Quem está sentindo a comunhão de Deus? Abre bem a tua boca, diz a Bíblia, e eu te encherei. Regozijai-vos. A minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Mas é possível nesta noite o príncipe da paz lhe trazer comunhão. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos crentes arengueiros. Quando o irmão notar um crente arengueiro, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Vacina ele com o sangue de Jesus. A tua casa tem que ser um pedacinho do céu, para não fazer como um cidadão que comprou uma casa e botou: Deus mora nesta casa. Escreveu na parede do lado de fora, mas todo dia era uma briga infeliz. Aí um cidadão passou e escreveu embaixo: mas ela está alugada ao diabo. Você não pode alugar a sua casa espiritual ao cancão. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Mas fala isso para a igreja, sim, a igreja precisa saber. Ora, nós só falamos isso em reunião de obreiro, fica só entre nós, mas a igreja precisa saber. A igreja precisa estar vacinada contra os maus obreiros. Está aqui, não é coisa que eu estou inventando. Não, o pastor está inventando, está aqui na Bíblia. Olhe, tudo que está na Bíblia precisa ser ensinado, ministrado. Dá para dizer amém? Ora, um dia o irmão foi para um culto e Deus deu a ele o texto bíblico: não matarás. Mas
Mas isso não tem aplicação para um culto de domingo. Não tem? Você não sabe as formas que o diabo usou para trazer perturbação ao culto. E o irmão estava ali, e o dirigente disse: vamos ouvir uma palavra pelo irmão. E quando o irmão abriu a Bíblia: não matarás. Aí alguém disse: isso é versículo para um culto de pregação. E você tem nada a ver com isso. O dono da igreja é quem sabe a necessidade que está havendo aqui. Às vezes a pessoa vem pronto para matar outro, aí a palavra vai de encontro e ele não mata ninguém. Eu estava na Assembleia de Deus, no Alto Sertão, em um trabalho, à tarde, e um cidadão entrou com a chave de fenda na mão. Ninguém viu, mas Deus tomou uma saudosa irmã nossa, por nome Alice, e ela estava de cabeça baixa, e quando ela levantou a cabeça, Deus tomou ela e disse: está amarrado. E o cara ficou lá com a chave na mão: me solte. Não é regra e nem é doutrina, mas Deus usa os seus instrumentos da maneira que Ele queira usar. Salmos 46 diz que Ele quebra o arco, Ele corta a lança e queima carro com fogo. Ora, os segredos de Deus, os mistérios de Deus, não tem quem possa discernir. Ninguém discerne Deus. Eu sou crente em Jesus desde 9 anos de idade, mas até agora eu não discerni o meu Deus. Deus é Espírito, Deus é poder, Deus é graça, Deus é revelação, Deus é mistério. E por mais tempo que tenha o crente, ele não pense que discerne Deus. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo, mas ele de ninguém é discernido. Em parte nós profetizamos, em parte nós conhecemos. Quando vier aquele que é perfeito, que é em parte, cessará. Você conhece em parte, profetiza em parte, é usado em parte, mas ninguém conhece tudo. Só quem sabe tudo é Ele. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E tudo que Ele quis, Ele fez. Tudo. Tudo que Ele quis, Ele fez. E tudo que Ele quer, Ele faz. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. E aonde estão eles? Dentro da igreja. Linguagem afetiva. Parece um anjo, mas não é. É muito forte o que eu estou falando, mas está escrito na Bíblia. E o que está escrito na Bíblia é para ser ensinado, é para ser ministrado. Ora, um dia desse Deus me deu uma palavra e eu falei para os obreiros: tenham cuidado para ministrar de forma que você não fique suado. Porque o obreiro suado, ele exala mau cheiro, catinga de macaco. E a igreja conhece quando o obreiro está cansado. A igreja conhece, ele está cansado. Ele não está com nada. A igreja conhece. Conhece ou não conhece? Conhece, irmão. A igreja, ela tem tato, olfato, ouvido, paladar. A igreja conhece. A igreja tem ciência divina.
E o obreiro não pode ministrar de forma que lhe venha suor. E isso no sentido espiritual. Não é no sentido material, não, que ele pode suar, usar até uma toalhinha daquelas assim, né? Para enxugar o rosto. Mas o suor, ele não pode espiritualmente ficar cansado. Ele tem que renovar as forças nos pés de Jesus. E quando se levantar, é como uma metralhadora carregada para derrubar as fortalezas do diabo. Eu estava pastor na cidade de Sapé e num culto de sexta-feira, o culto de instrução era lá na sexta-feira, eu estava ministrando e de repente Deus me tomou assim e eu disse: você não vai fazer nada. Um irmão bem forte, naquele momento ele parou assim, e depois do culto ele disse: pastor, o diabo não mandou eu jogar esse banco que está aqui em cima desses irmãos para matar eles? Mas Deus lhe usou e disse: você não vai fazer nada. E eu fiquei neutralizado, eu disse: é para ficar mesmo. O poder de Deus está acima de tudo, quem vem de cima é sobre todos. Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande. Mas esta palavra para hoje, dia de segunda-feira, sim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Vamos observar uma coisa interessante. A fraqueza do indivíduo pode conduzi-lo a comportamentos estranhos. Tanto ele compromete a si como a outros, e compromete também a igreja de Deus. Nós lidamos com pessoas de naturezas boas, naturezas egoístas. Tem pessoas que para nós é um doce de coco. Lidamos com pessoas ambiciosas. Lidamos com pessoas desobedientes. E eles estão entre nós. E a gente tem que ministrar a palavra, porque somente a palavra é quem tem condição de sarar esse tipo de comportamento. Não tem outra coisa, não é profecia, não é cântico espiritual, é a palavra. A palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é penetrante. A palavra vai trabalhando, 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 trabalhando. Se não fosse a palavra, nós estávamos vivendo da mesma forma quando nós adentramos ao Santo Evangelho. Porque nós precisamos entender uma coisa: entramos no Evangelho, mas o Evangelho tem que entrar em nós. Concordam comigo? Alguém aceitou o Evangelho, mas será que o Evangelho entrou nele? Há muita gente confessando Jesus como Salvador e Senhor. Porque se Ele é Salvador, Ele é Senhor também para mandar em você. Dizer que você não pode nem deve fazer assim, nem proceder assim, nem se vestir assim. Sim, Senhor, é a palavra quem diz. Se não fosse isso, a gente estava andando pelado na rua de todo jeito. Mas a palavra diz: não pode. Você não pode. Você não deve. Se não fosse a palavra, meu irmão, a coisa estava escangalhada. E tem muita gente que quer vir para a igreja trazendo seus costumes, a sua vida velha, de tudo que não presta para dentro da igreja e infiltrar. Não, Senhor, a palavra vai lhe alcançar e você vai jogar fora o que não presta. Esse evangelho que diz: venha como está e fique como está, não é o nosso, não. Uma roupa para a igreja e uma roupa para o comércio.
Tá fora, que evangelho é esse? E em casa os pais não falam porque não tem autoridade, mas na igreja aí a palavra vem como uma foice que corta para lá e para cá. A qualquer dia alguém vai chegar aqui e não vai encontrar os crentes fiéis, os pastores fiéis, não vão encontrar. E alguém vai dizer o que foi que houve, e os que ficaram vão dizer, foi o arrebatamento da igreja. E eu pergunto aos irmãos, Jesus vem? Jesus vem? E ele disse, eis que cedo venho. Não se admite a pessoa que passou pelo processo do novo nascimento continuar vivendo da maneira que ele vivia antes de Jesus, antes do Evangelho, antes da palavra. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu nunca vi um tempo tão difícil, de tanta gente arengando por posição, por função, por destaque. Nós passamos um período agora há pouco de consagração. Ainda tem hoje gente doente porque não foi consagrado. E vai demorar a ficar bom. Irmão, não é tempo para isto. Depois que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu me vacinei. Hoje, para mim, se eu chegar em qualquer lugar e me apresentarem, tudo bem. Se não apresentarem, muito bem, eu já estou apresentado. Eu já estou apresentado. Ele já me conhece, meu nome está escrito lá. E eu não fico muito feliz quando os irmãos apresentam presidente da igreja, presidente da convenção, presidente da Umadene, segundo secretário da casa publicadora, vice-presidente da casa publicadora na Flórida. Eu digo, meu irmão, rebaixe a patente e aumente o salário. Isso não resolve, não. Se eu não tiver um sentimento de cristão, não viver de acordo com a palavra, isso não vale nada. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículo 33. Vamos ler este versículo. Vamos para a terceira carta do apóstolo João, terceira carta, versículos 9 a 11.
Marque esse texto na sua Bíblia, risque, sublinhe. Tenho escrito a igreja. Mas Diótrefes, que procura entre eles o primado, não nos recebe. Eu falei à igreja que nós estamos lidando com pessoas de natureza boa, pessoas de natureza ambiciosas, pessoas de naturezas egoístas, pessoas de natureza desobedientes, e estão dentro da igreja. E o apóstolo encontrou um cidadão da igreja que era membro, alcançou o ministério, foi consagrado a ministro, mas vivia desta forma. Eu aconselho aos irmãos que têm promessa de Deus que espere. Deus não vai deixar você morrer até que Ele cumpra o que Ele prometeu. Deus não vai deixar você morrer até Ele cumprir o que Ele lhe prometeu. Quem acredita que Deus faz assim? Agora, se foi Zé Júlio, você vai se decepcionar. Agora, se foi o Senhor Jesus, você vai alcançar. Porque Zé Júlio é uma coisa e Jesus é outra. Parece um pouco, mas Zé Júlio não tem autoridade para cumprir o que promete. Agora Deus promete e Ele cumpre. Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a sua palavra nos diz: e operando eu, quem impedirá? Aquele homem, ele trazia dificuldade à igreja. Ele sempre estava dizendo: eu ainda ocupo a presidência. Deus chama quem Ele quer chamar. Eu digo em todo canto: eu nem tenho padrinho nem madrinha. Não, senhor. No ministério não quero padrinho nem madrinha. Não, senhor. E digo a alguém: não fale por mim, deixe, porque o que Deus tem para mim, Ele me dá. Não preciso de ninguém para me ajudar, Ele é quem me ajuda. Eu li na Bíblia que Deus vai na frente. Quem acredita que Deus vai na frente? Eu não sirvo a um pastor que ele vai atrás de mim, Ele vai na frente. O meu pastor, ele vai na minha frente, me guiando. Você acredita que o seu pastor vai na frente? Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Em outras palavras, o que está torto, Ele vai endireitar. Não queira saber a forma, Ele vai endireitar. Ele vai destravar os ferrolhos de ferro. Ele vai despedaçar as portas de bronze. Você quer mais? Ainda tem os tesouros da neve e da saraiva que Ele vai te dar. O crente que está servindo a um Jesus que vai lá atrás, o meu vai na frente. Ele toma as asas do querubim e voa nele. Chega na frente, ele chega na frente. Ele chega na frente. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus muito forte. Eu não queria falar, eu me recuei. Mas Deus me ordenou: fala e não te cales, porque eu tenho muita gente nesta cidade.
E hoje nós vamos bombardear o inferno e povoar o céu. Vamos chegar mais perto de Deus. Abre a tua boca que eu te quero encher, diz o Senhor. Santo! Diótrefes só trazia dificuldade à igreja, queria o ministério, queria o primado. Se você tem promessa de Deus, você vai alcançar 100 anos, mas Deus vai cumprir. Agora, se não tem promessa de Deus, Deus não vai cumprir. Deus está dizendo através da palavra: se guarde dos maus obreiros. Não pode existir coisa melhor do que um bom obreiro. Vamos abrir rapidamente a nossa escritura. Filipenses capítulo 2, versículos 19 ao 25. Paulo faz menção aqui de Epafrodito. Ele menciona pessoas aqui de boa índole. E ele disse: meu cooperador, companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Não tenho de igual modo sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Isso é muito profundo, ter um companheiro que é como um filho. Ontem eu tomei a liberdade de usar o nome do pastor Álvaro Cavalcante. Eu disse: eu viajo, quando eu volto a igreja de Deus está do mesmo jeito. Irmão Álvaro não mexe em nada. Porque tem gente que é metido demais, mexe em tudo, tira do lugar, bota no outro e troca aquilo, daqui um pouco é a confusão do inferno. Não é para mudar nada, rapaz. Você não conhece os caboclos da aldeia. Você primeiro precisa ser índio para depois ser cacique. O cara chega logo com bodoque, com flecha, dizendo o quê? Você tem que aprender a botar o ouvido no chão, escutar no chão. Tem noite que você tem que ter medo da igreja. Você olha assim e diz: para onde?
Por onde eu vou entrar agora? E os irmãos sabem que tem noite que eu digo, hoje eu não vou falar. Manda o irmão falar. Porque Deus está dizendo para mim, se você for falar, você vai machucar alguém. Você vai ferir alguém. E esse alguém que vai falar não vai machucar, nem vai ferir. Ele não sabe do que está havendo aqui. Ele vai trazer a palavra e eu vou ser glorificado e você fique na retaguarda. Mas tem gente que pensa que ele pode entrar todas as vezes de tamanco. Não entre de tamanco não. Tira o tamanco, tira o sapato dos pés, a terra é santa. A igreja é a noiva de Jesus, ela tem dono. Nós estamos lidando com pessoas de índoles diferentes. Quantas vezes eu faço análise de Noé, o Noé da arca. Já pensou dar alimento a todos aqueles animais dentro da arca e não morrer nenhum? Porque se morresse um, infectava a arca. Noé não podia deixar morrer nenhum. E já pensaram você alimentar a serpente? Você vai comer da comida que eu como, serpente. O rinoceronte valente, você vai comer da comida que eu vou comer, rinoceronte. O macaco crítico, você vai comer da comida que eu vou comer, macaco crítico. Dona girafa com o pescoção, você vai baixar o pescoção para comer aqui. Ô glória! Ô glória! Naturezas boas, naturezas desobedientes, pessoas orgulhosas, invejosas, cheias de presunção, diótrefes. Era esse obreiro. Quando os irmãos chegavam, ele dizia, não receba. Quando João estava falando, ele dizia, eu não escuto. Você tem que vir e ouvir e escutar o que Deus tem para lhe dizer. Você vai ser curado em nome de Jesus. A palavra é viva, a palavra é viva, a palavra é viva. Se os irmãos observarem esta carta, ela foi escrita em Éfeso, nos anos 90 depois de Cristo. Ela foi dirigida ao amado Gaio. Ele era presbítero da igreja. Ele era um homem fiel a Deus, fiel à igreja, mas lutava com Diótrefes, que queria o principado, o ministério, a posição de destaque que não foi dada a ele. Vamos ver uma coisa interessante em Salmos. Não se aborreçam. Salmos 113.
Vamos ler os versos 5, 6 e 7 e 8. Observaram quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas. Que se curva para ver o que está no céu e na terra. E que do pó levanta quem? Que do pó levanta o pequeno. Ora, o negócio de Deus não é com grande, não é com pequeno. Porque o grande não precisa, grande já é grande. Aí Deus diz, eu vou levantar o pequeno, porque grande já é grande, eu vou levantar o pequeno, meu negócio é com o pequeno. Pequeno, eu vou lhe dar vez, eu vou lhe apresentar pequeno, porque grande não precisa, pequeno precisa, grande não. Grande é grande, onde ele chega, onde não é grande. Mas o pequeno ele diz, eu vou levantar do monturo, do lixo. Deus trabalha diferente. Eu trabalho diferente. Eu só quero gente importante, grande. Deus diz, eu quero pequeno, desprezado. Eu trabalhei, eu morei no Rio, São Paulo, no Ceará. Eu nunca vi uma empresa colocar, precisa de cego, aleijado, manco. Nunca vi, nunca vi. Nenhuma firma, nenhuma empresa, eu nunca vi. Agora Jesus diz, traga cego, manco, aleijado, ressecado, bronqueiro, traga para cá, que eu vou trabalhar, eu vou modificar, eu vou limpar, eu vou transformar, traga para cá, traga, é aqui. Aqui é a grande oficina do Senhor Jeová. Vá dando glória, irmão, é a palavra, ela obriga a gente a dar glória. A gente quer se manter preso, mas ela obriga. Observe uma coisa, grande só dá trabalho. Gente grande só dá trabalho. A gente não tem dificuldade com pequeno. Vaso grande só dá trabalho. Quando é para tirar de um local para outro, me ajuda aqui, é 3, 4 pessoas, o pequeno não. Ora, até no ministério, quando a gente vai transferir um pastor grande, eu não vou para tal lugar. Meu filho, aproveita a ocasião, porque a porta pode se fechar e depois você quer sair, não pode. Fica nas mãos do Senhor Jeová, que Ele sabe modelar a tua vida. Nós não estamos vendo o Jordão voltar atrás, nem o mar fugir, porque muita coisa está dentro da igreja e nós estamos perdendo a autoridade espiritual, mas Deus vai voltar a trazer para nós a autoridade espiritual. Ele vai trazer o ministério, porque o poder vai daqui para lá e vem de lá para cá, é daqui para lá e de lá para cá. É uma entrega e um recebimento e uma entrega. E nós estamos parados.
Salmos 74, verso 9. Já não vemos os nossos sinais. Esses sinais têm que acompanhar a Assembleia de Deus. Os profetas estão com medo de falar. Está com medo de falar por quê? Se Deus lhe mandar entregar a mensagem, entregue ao rei, a quem quer que seja. Diga: eu vou mandar o que Deus lhe mandou dizer. Se é para viver, é para viver. Se é para morrer, é para morrer. Acabou. E eu não gosto quando alguém me chama: pastor, vem orar por mim. Eu digo: não, manda outra pessoa. Porque se Deus mandar eu dizer que você vai morrer, eu digo: você vai morrer. Se Ele mandar dizer que você vai viver, eu digo: Ele mandou dizer que você vai viver. Eu não me ofereço para orar por ninguém. Não. Olha para lá. Porque o maior sentimento que eu tive, estava pastor na cidade de Alagoa Grande e uma moça adoeceu. Veio para cá, voltou para lá. E a família me chamou e disse: pastor, vamos lá em casa. Eu digo: vamos. Ore pela moça. Ela disse: pastor, não deixa eu morrer. Eu disse: não é comigo. Mas o senhor é amigo de Jesus. Eu disse: mas não é comigo. Eu sou amigo dele, mas eu não posso mandar na vontade dele. Ele é quem manda em mim, manda na sua vontade. Ele é Senhor. E entrei dentro da casa, me ajoelhei e disse: papai, como vai ser isso? Diga a ela que eu vou recolher ela. Voltei e o pai dela disse: aí eu digo: ele vai recolher a sua filha. Pastor, eu vou morrer. Ele disse: vai, minha filha, você vai morrer. O céu é melhor para você do que aqui nessa vida. O céu é melhor do que a Lagoa Grande. Vá-se embora. Esses sinais estão desaparecendo. Nós vamos nos humilhar diante da mão de Deus. Vamos nos humilhar debaixo da mão de Deus, que Ele quer nos usar outra vez. Já não vemos os nossos sinais. Os profetas estão com medo de falar. Quer ouçam, quer deixe de ouvir. Que goste, que não goste. Não se use, mas deixe Deus lhe usar. Não se use, deixe Deus lhe usar. Quem acredita que Deus ainda usa os seus instrumentos? Eu creio, deixe Deus lhe usar. Ainda ontem eu falei lá aos irmãos que estavam comigo na escola em Cabedelo. Eu disse: olha, eu não sei como é que Deus trabalha, porque eu não entendo Deus. Fizemos um painel lá em Vertente, um painel. Mas precisava colocar a mármore, a cerâmica, porcelanato. Eu disse: irmão, vamos orar aqui agora. É 15 para as 7 da noite, vamos orar e pedir a Deus que Ele mande. Só o porcelanato é 4.000. E nós oramos e eu vim embora. No outro dia, 10 horas do dia, um telefonema: pastor, não lhe conheço, eu lhe vejo pela internet. Jesus mandou eu mandar 10.000 reais para comprar o porcelanato lá de Vertente. Como é que pode um negócio desse, você falar lá dentro do mato que o telefone não funciona, e Deus falar lá no Rio de Janeiro, uma pessoa que não me conhece? Deus vai continuar falando em nosso meio, usando os seus instrumentos. Te afina com o céu, porque Deus vai lhe usar outra vez.
A coisa parece estar esquecida, mas Deus não esqueceu de você. Eu vou te tomar outra vez em minhas mãos, diz o Senhor. É para nós aqui. Aleluia! Glória a Jesus. E Ele usa dos remidos o menor. No Rio de Janeiro, onde eu morei com a minha família por muitos anos, em muitos morros. Ali tem o Morro do Querosene. Um dia os crentes disseram: vamos ao Morro do Querosene. Alguém disse: não vá porque ele é perigoso. Mas nós temos que ir. Que a Assembleia de Deus é como a arma de infantaria. Ela entra em todo lugar escabroso e sai vitoriosa. Jesus é a nossa bandeira e Ele vai na frente. E uma irmã de muita idade, velhinha, cansada, disse: eu quero ir. E uma irmã disse: que a senhora vai ver lá? Ela disse: mas eu quero ir. Outra disse: eu lhe levo. A outra disse: eu lhe levo. E aquela crítica: o que é que a senhora vai ver lá? Seguraram a velhinha e ela saiu subindo o morro. 29h30, 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 29h30. E quando chegaram lá que começaram a cantar o hino 15 da harpa, aí a tropa do morro se revoltaram. Pedra, foice, machado. E lá vem a turba cá para acabar o culto. Deus tem uma velhinha, ó. E ela disse: quem és tu para impedir a minha obra? Quem acredita que é esse mesmo Deus que está aqui nesta noite? Cai o pau, cai o foice, cai o machado, cai o facão, e o povo aceitaram a Jesus como Salvador. Já não estamos vendo os nossos sinais. Estamos arengando muito, competindo um com os outros. Se alguém prega, alguém quer pregar melhor e vai na exegese e vai com tanta coisa tola que não edifica. Porque o que resolve é feijão com arroz e arroz com feijão bem misturado. E eu te aconselho: fica na dependência de Deus. Fica na dependência de Deus. Ele quer te usar porque Ele sabe o que te deu. Os dons são de Deus, mas Ele nos deu para o exercício da nossa missão. Te prepara, porque Deus vai te renovar. Ele vai abrir para você a Bíblia como nunca, e você vai encontrar mensagem para falar. Porque alguém pensa que você morreu, mas você está vivo, está viva, e Deus vai te tomar outra vez. Oh, que presença gloriosa de Deus está nesta noite, nesta casa. Eu gostaria que o relógio parasse, mas ele está cumprindo aquilo que está determinado. Regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. E outra vez digo: regozijai-vos, te alegra. Todo mundo se alegrando e você não dá um glória, não dá um amém, não diz aleluia, não diz manda mais papai. Te alegra, te regozija, te regozija, te regozija. A sala do banquete, porque
não te quero na caverna. Caverna é lugar de troglodita. Dois vão fluir. Os dois do Espírito. Os dois do Espírito vão fluir em tua vida. Não serás mais aquele, nem serás mais aquela. Eu te tomo com meu anel de selar.